Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à Santa Missa. Ficamos de pé para acolher a missão de entrada com o canto número 1 na folhinha, o hino da campanha da fraternidade. Nesse período quaresmal. Por isso, nós somos convidados a voltar de todo o nosso coração, toda a nossa vida para Deus. E iniciemos a nossa celebração invocando a Santíssima Trindade, cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Nós queremos suplicar ao Senhor que Ele derrame em nossas vidas a sua misericórdia. Muitas vezes nós somos enfaixados, estamos enfaixados pelas faixas do pecado. Por isso, nós temos que escutar a voz do Senhor, que diz: desatai-o, desamarrai-o. Por isso, com todo o coração,
com toda a nossa vida. Supliquemos humildemente o perdão ao Senhor, cantando, para que Ele nos desamarre dos laços do pecado. Canto número 66 do livrinho, Pelos Pecados. Pelos pecados, erros passados, por divisões da tua igreja, ó Jesus, Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós, Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não ver por ver cristãos que vivem Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje se aplica, é minha ferida, deve-se a culpa e diferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Estendamos nossa mão em direção à cruz e digamos juntos: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de mim, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas misérias, perdoa as minhas infidelidades, tenha compaixão de mim, e um dia me conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Nós queremos rezar nessa celebração pelo 7º dia em Deus de Silvia Regina Davi, por seus familiares que estão aqui. Rezar para que o Senhor aumente a nossa fé na esperança da ressurreição. Rezar também pela recuperação de saúde de Rafael Neves. Rezar pelo apostolado da oração, pelas intenções deste mês do apostolado. Rezar neste primeiro domingo do mês também pelas vocações religiosas e sacerdotais. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, vivo e faço. Oráculo do Senhor, palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor.
de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida, graça à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nosso canto de aclamação, número 6 da folhinha, louvor da voz, ó Cristo. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crê nisso? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o puseste? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego não podia também ter impedido que Lázaro morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio.
Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, saia para fora. O morto saiu atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma é um verdadeiro período de catequese para a nossa vida. Domingo retrasado, ouvimos que Jesus é a água que mata a nossa sede. Domingo passado, ouvimos que Jesus é a luz do mundo, luz que dissipa as trevas do nosso coração. E hoje o Evangelho nos ensina, a palavra de Deus nos revela que Jesus é a vida que vence a morte, que vence a tristeza, que vence o desespero. Jesus é a ressurreição para a nossa vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É nele que nós encontramos a salvação, é nele que nós encontramos o verdadeiro caminho. E como ele mesmo diz: sem mim ninguém chega ao Pai, sem mim ninguém chega ao céu, sem mim vocês não podem fazer nada. Por isso, Jesus na nossa vida tem que ser uma certeza, tem que ser uma convicção, não só algo assim: tá bom, eu acredito, vou na missa, tchau e benção. Muito mais que isso. Jesus é muito mais. É preciso acreditar, aderir. E quando a gente acredita realmente em Jesus, quando nós temos essa convicção, a nossa maneira de pensar muda, a nossa maneira de falar muda, o nosso agir muda, o nosso ser muda, tudo muda. Quem acredita em Jesus não fica a mesma coisa. Quem acredita em Jesus não continua a sua vidinha mais ou menos. Quem acredita em Jesus de coração e de convicção muda radicalmente. Por isso que o Evangelho de hoje quer nos mostrar que Jesus é a vida, e muito mais que isso, que Jesus é humano. E por isso quero também dirigir nesse dia aos familiares da Silvia, que perderam esta mãe, esta filha, esta irmã, de uma forma tão brutal, tão difícil. Mas isso serve para cada um de nós. O Evangelho nos mostra que Jesus fica profundamente comovido, que Jesus chora diante da morte do seu amigo Lázaro. Jesus é tão humano quanto nós. Jesus sente o peso da morte, mesmo ele sendo o Filho de Deus, sabendo da certeza que o Pai o revelou, de que o Pai o daria a vida, de que o Pai mostraria tudo. Mesmo tendo essa certeza, Jesus sente, Jesus chora. Quem dirá nós, quando perdemos algum ente querido,
Eu já fiz essa experiência de perder o meu melhor amigo. Vocês fizeram a experiência de perder assim. Quem de nós não fez a experiência de perder talvez o pai, a mãe, o filho? A dor da partida, a dor da separação, a não conformação. Por que Deus? Por que agora? Por que dessa maneira? Por que desse jeito? Por quê? Por quê? Deus não vai responder o nosso porquê, e nem deve. Não é essa a pergunta que nós devemos fazer, mas temos que entender que a dor da separação, ela é difícil para todos nós. Claro que quem morre de acidente, assassinado, é muito mais dolorido do que quem morre com 90 anos. Quando nós perdemos o avô, a avó com 90, com 100 anos. Claro que é bem diferente, mas é preciso entender, é preciso compreender, talvez não na hora, talvez não naquele momento, mas com o passar do tempo, é preciso acreditar de que Jesus nos dá. E quem perdeu um ente querido, é preciso agora aprender a se relacionar de uma maneira diferente, de um jeito diferente. Claro que eu não vou ter mais aquela pessoa, aquela mãe, aquele amigo, aquela amiga, aquele irmão com quem eu podia conversar, com quem eu podia tocar, com quem eu sabia que na hora que eu precisasse eu poderia ir até ela. Isso eu não vou ter mais, porque a morte é essa separação dolorosa, é esse sofrimento. É por isso que Jesus sente, é por isso que nós sentimos. E só chora quem ama. Quem não ama nunca sente a dor, a separação, a partida. Quem chora é sinal de que ama, amava aquela pessoa. Isso é muito normal, é muito humano. Somos humanos e precisamos entender isso. Não somos super-homens, não somos mulheres maravilhas, somos humanos. E dentro da nossa humanidade cabe isso também: o chorar, o sentir, a dor da saudade. Eu até hoje, após 5 anos da perda do meu amigo, eu ainda sinto saudade.